Olá pessoal, bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo sobre envelhecimento saudável e longevidade. Eu sou Ricardo, apresentador e produtor desse podcast, junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. Tudo bom, Beto? Tudo bem, Ricardo. Bem-vindo a mais um podcast. Que bom, vamos fazer mais um, né? Na verdade, esse é o último podcast do ano que a gente vai fazer. A gente resolveu fazer um de encerramento aqui, né? O ano que vem a gente já está com uma agenda, está tentando fazer uma agenda mais produtiva e trazer algumas pessoas que já vieram nesse ano. Vamos trazer outras pessoas, tentar fazer uma agenda mais legal, tentar ter uma continuidade, uma frequência de podcasts, né? E a gente conseguir cumpri-las, né? Enfim. As pessoas perguntam, né, por que não está acontecendo. No outro podcast a gente comentou, né? Mas além do trabalho, né, que dá para a gente produzir, para a gente fazer, né? Também a gente tem todo o trabalho da clínica, você sabe, a gente também está trabalhando em outros projetos, a gente também está fazendo uma formação para os profissionais, então isso também toma bastante tempo, os atendimentos da clínica, então a gente tem uma agenda bem corrida, né, e muitas vezes a gente não consegue ter o tempo necessário para fazer. Mas, de todo modo, né, a gente agradece as pessoas que perguntam, né, e que não vai ter outro, por que vocês não estão fazendo? Sinal que a gente, né, conseguiu atingir as pessoas e que as pessoas curtiram aquilo que a gente está fazendo. Então, eu quero agradecer para aquelas pessoas que assistiram a gente muito, né, para aquelas pessoas que curtiram nosso podcast. Quero pedir que continuem curtindo, compartilhando, comentando, porque isso também ajuda, né, a gente a chegar a mais pessoas. E eu acho que esse é a história, essa é a ideia que a gente começou a fazer, né, tentar levar para mais pessoas informações sobre a longevidade, sobre envelhecimento, sobre o que acontece nesse período da vida e como a gente pode viver melhor esse período da vida também. Boa, é isso aí. Curtam, compartilhem. Indique para mais pessoas, deixe um comentário que faz a gente chegar para mais pessoas, né? O YouTube ajuda a gente a distribuir o podcast para mais gente. Como a gente tinha comentado já no podcast passado, a gente já começou a fazer uma retrospectiva, né, dos outros podcasts, podcast do ano, mas a gente tem um tema principal hoje. Eu vou entrar um pouco nessa retrospectiva, mas de outra forma, de outra abordagem, mas eu já vou falar o tema principal, que é como que a gente lida com esses períodos de festas de final de ano, festa de final e início de ano, né? Uhum. Férias. Normalmente as pessoas, a clínica aqui dá uma paradinha, né, de final de ano, mas todos os ramos de atividades dão um intervalinho, né? Eu acho que mais que pensar nos ramos é pensar como nós encaramos nessa parada, porque a gente para, né? Isso, não, mas é a questão a gente mantém, né? Agora eu também estou fazendo, mantém uma certa regularidade de exercício, de atividade, e chega nesse final de ano, para tudo, você fica lá 15, 20, 30 dias parado. E o que acontece quando faz isso? Isso é uma coisa. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você que tem experiência em parar e retornar. Na verdade, a minha experiência é ficar parado muito tempo, né? Isso. Você foi atleta, né? Foi atleta a minha praticamente profissional, daí resolveu parar. O que você sentiu? Vamos conversar com as pessoas dessa experiência, porque é a experiência de muita gente também, né? Estou há 20 anos parado, mais de 20 anos parado. Você retomou agora e está percebendo que não é bem assim. Não. Mas a gente vai conversar, eu tenho algumas sugestões aqui para a gente pensar, alguns temas para a gente conversar sobre isso. Mas antes de a gente entrar nesse tema, vamos fazer só uma retrospectiva seguindo os modelos que a gente tinha falado do podcast passado, dos nossos podcasts que foram os mais assistidos, assim, que foi a ginástica para o cérebro, Esqueceu? Ginástica para o cérebro. Eu ia falar. Você está falando da Raquel? Eu ia falar Suelen com Raquel, misturei as duas. Não, ginástica... tá precisando fazer ginástica para o cérebro também. Isso, eu ia falar Suelen, mas a Suelen não foi do ginástica a Raquel, ginástica para o cérebro. E a Suelen, né, que foi a questão do tema da contação de das histórias e aquele relato muito legal, né, sobre a construção das histórias das mulheres, né, como isso
ajuda a ressignificar, né, toda a questão feminina, a questão do envelhecimento. Foram 2 podcasts muito legais. E isso, eu queria trazer isso. O que a gente tira que a gente lembra, assim, o que a gente tirou de aprendizado disso? A gente pode lembrar alguma coisa, algum tema recorrente desses podcasts? O que foi? Eu acho que todos os temas que a gente tiveram aprendizados. Você está aí tentando lembrar o nome da Raquel. Eu só fiz a troca. Eu ia falar Raquel, mas. Você está tentando lembrar, então você já sabe que a ginástica para o cérebro é importante quando a gente está envelhecendo. E quando a gente fala em ginástica para o cérebro, a gente não está falando. Não é que não pode pensar que você vai ficar malhando o cérebro, né? Ou malhando o corpo. Inclusive, outro dia eu comentei com uma cliente: eu vim aqui malhar. Não, a senhora não veio malhar, não. A senhora veio cuidar do seu corpo. Lembra, malhar era malhar Judas, dá uma surra nele. E na verdade, o corpo e o cérebro precisam de cuidados, precisam de atenção. Eu acho que uma das grandes lições, né, que a Raquel deixou pra gente foi a lição de você pensar no seu cérebro de uma forma ativa, né, de você trazer, né, atividades que de fato façam uma estimulação das funções cognitivas para que você mantenha isso. E essa foi uma das premissas que ela colocou, inclusive, que trabalha, né, no método que ela trabalha, que é o Supera. Ela vai voltar aqui o ano que vem, a gente combinou com ela, né? Era para ser esse ano, não deu tempo, mas o ano que vem ela vai vir para trabalhar. Ela queria mostrar aquela curiosidade sobre o ábaco, né? Mostrar aquelas questões do ábaco, explicar como era o funcionamento, como aquilo ajuda, né? Que não é só para você fazer uma calculadora, ele é muito mais do que aquilo. Então, estimular, né, a atenção, estimular o foco, estimular, né, essa questão da concentração e pensar sempre, né, que é uma das coisas importantes que eu acho que foram abordadas naquele momento, é que o nosso cérebro, independentemente da idade em que tenhamos, nós temos funções cerebrais que podem ser estimuladas, melhoradas e mantidas. Então, eu acho que essa é a questão fundamental e eu não sei quantas pessoas pegaram aquela lição da Raquel e começaram a fazer alguma coisa. Foi um dos podcasts mais assistidos, né? Isso. Então, quem não assistiu também, vai lá no nosso canal do YouTube e assista. Vou deixar o link na descrição também, mas é bom reassistir, né, esses episódios. Isso, é legal porque sempre você tem novos insights, né, quando você está vendo aquilo. E eu acho que até essa questão, né, de você cuidar de você, quando a gente fala da clínica, não é um cuidado só do corpo, né, não é um cuidado físico, mas é o cuidado que a gente fala, e aquilo a gente abordou como tema, né, longitudinal de todos os podcasts, do cuidado em pensar no sedentarismo, né, o sedentarismo como um tema central de tudo que a gente falou, né. Então, lembrando que o sedentarismo não é físico, que o sedentarismo não é só psíquico, não é só cognitivo, o sedentarismo é uma condição geral. Então, o envelhecimento traz essa condição das pessoas se contentarem ou se acomodarem, né, e passarem a realizar menos atividades, não apenas físicas, mas atividades que têm uma implicação social, atividades que têm uma implicação cognitiva, manutenção dos laços afetivos, o cuidado, né, consigo, a leitura para aprender temas novos. A gente costuma dizer, como a Raquel falou, ser monotemático nas questões relacionadas ao cérebro, nas questões relacionadas ao corpo, elas têm uma implicação muito intensa, né, na gente. Então, é como se fosse uma monocultura. Então, para quem estudou e lembra o que a monocultura causa, né, no solo, é mais ou menos quando você faz uma monocultura, seja ela de exercício, seja ela de atividade para o cérebro, seja ela de atividade social. Essa monocultura vai tornar todo o teu espectro, ou toda as tuas possibilidades, que é o que a gente está falando, inclusive esse ano, né, do envelhecimento, todas as possibilidades, você está diminuindo todas essas possibilidades, tornando muitas vezes o teu corpo infértil para a saúde, infértil para uma saúde mental, para uma saúde física, para uma saúde social. Daí a importância, né, dessa multilateralidade de estímulos, pensar, né, na gente como seres de fato que somos multidimensionais, que é também uma das abordagens que a gente fez do ponto de vista longitudinal. Daí a importância da gente trazer, né, pessoas como a Suelen, como a Raquel, como a Fran, que vieram falar de outros temas que são
muito importantes, né, para a manutenção da saúde, porque o aspecto da saúde, que também é um tema longitudinal que a gente fala, a importância da saúde, que a gente tratou em todos os podcasts, a saúde também deve ser tratada de forma longitudinal. Eu não posso pensar só na minha saúde física, eu não posso pensar só na minha saúde mental, eu não posso, entende? Eu tenho que pensar, de fato, nessa multidimensionalidade que é o ser humano e tenho que começar a me identificar. E pensar muito nessa autoavaliação que também foi tema. Né, da gente conversar durante esse período. O que você tem que saber de você? É uma das coisas principais, né, que a gente, pelo menos o que eu comecei a entender, né, a gente tem que... Isso é uma coisa que a Suelen falou muito dos sentimentos também, a gente se conhecer, né? Uhum. Isso como você já disse em outros podcasts, a gente sempre conversa sobre isso. Isso faz parte do tratamento, né? Faz parte do trabalho. O autoconhecimento. O autoconhecimento, porque não adianta a gente vir fazer exercício aqui se a gente não tiver isso na cabeça, né? Se a gente não ser ativo nessa... Porque eu acho que o contraponto disso é que a saúde é uma responsabilidade nossa. Eu não posso terceirizar a responsabilidade da minha saúde para o meu companheiro, para a minha companheira, para os meus filhos, para os meus netos ou para Deus. Se Deus quiser, eu vou melhorar. Eu escuto isso aqui, assim, muito. Eu acho muito importante as pessoas terem fé. É uma dimensão do envelhecimento, a espiritualidade. É uma expressão humana a espiritualidade e a fé. Mas terceirizar não ajuda. Ter fé passa também por você acreditar que você é capaz de fazer as coisas por você. E não espera uma inspiração para que aquilo aconteça, nenhuma força extra vindo de onde quer que ela tenha que vir. Essa volitividade, essa vontade de estar bem faz parte exatamente, e para mim esse talvez seja o maior aspecto, né, da fé. Você acreditar em alguma coisa é você acreditar que a vida é o dom e o bem mais importante que a gente tem. Sendo assim, eu tenho que cuidar. E cuidar da minha vida é cuidar de mim. É cuidar do meu templo, que é onde habita, teoricamente, né? Toda essa condição humana e essa condição também divina, que nos conecta com o universo. Então, eu acho que isso é fundamental, você acreditar que esse autocuidado é você também fazer. Vamos pensar que esse autocuidado é também a tua forma prática de fazer a tua oração e o teu cuidado. É a tua forma de se conectar com a espiritualidade também. E muitas pessoas terceirizam tudo. Elas acreditam que é o médico, elas acreditam que é o fisioterapeuta, elas acreditam que é o filho, elas acreditam que qualquer, né, vai fazer, né, são responsáveis pela melhora. Quando na verdade o grande responsável somos nós. E quando nesses temas transversais a gente falou do autoconhecimento, da importância de eu me conhecer. Por que eu me conhecer? Porque uma outra questão que a gente aborda longitudinalmente nos tratamentos, e a gente aborda com os profissionais que trabalham aqui na clínica, é que a gente tem que saber identificar déficits e potenciais nossos e dos nossos pacientes. Isso é fundamental, mas veja, não adianta eu identificar o teu potencial, eu identificar o teu déficit, e você negar que aquilo é um potencial ou um déficit. Você achar que aquilo que está acontecendo, que eu tenho... Não, é por causa... Eu tenho um déficit, mas é por causa do meu marido que não gosta de mim. Não é porque meu filho me abandonou. Ok, mas você tem que saber lidar com isso e como isso te afeta e começar a se conhecer mais para você lidar com isso de uma forma madura, de uma forma racional e também tratando de lidar com isso a partir das outras dimensões, como isso afeta as suas emoções, como isso te deixa ansioso, como isso te deixa estressado, porque também dentro dos temas que tratamos longitudinais está o gerenciamento e o controle do estresse. A gente falou ansiedade. A gente falou muito de doenças psicossomático, né? Doenças psicossomáticas. E o quão importante é isso no dia a dia, né, Ricardo? Que a gente sabe, veja, nós temos diversos pacientes que vêm aqui com hipertensão arterial, que ela é
altamente, né, influenciada pelas questões que eles passam no dia a dia, nas relações com os filhos, nas relações com os companheiros, nas relações com o dinheiro, na relação com o apego às coisas. E são pessoas que têm grande potencial de estar bem. E uma coisa, né, eu acho que até já falei isso no podcast, tem uma paciente da gente que ela se queixa, que ela é fraca, que ela não consegue. Eu digo, como que você é fraca? Pensa bem. Você está com 80 e muitos anos de idade. Você já passou por... Pense quantas coisas já passou pela tua vida. Quantas cirurgias, quantas perdas de parentes, de amigos, quantas doenças que você já superou, quantos desafios... Daí você está nessa idade consciente, caminhando, fazendo a sua vida, e você diz que eu sou muito fraca. Não, você não é, você é muito forte, você é muito resiliente. Só que a pessoa não entende aquilo como potencial, mas é que eu sofri muito. O sofrer faz parte da vida, faz parte da trajetória. Tem alguns que vão sofrer muito, e também tem as formas que você encara o sofrimento, que a gente já falou também, que é aquela questão da construção da resiliência. Que sempre que você tem alguma coisa que te afeta fortemente, você tem dois caminhos. Pelo menos você tem um ponto de bifurcação. Você pode escolher um caminho que você vai ficar sofrendo perenemente e um caminho que você vai escolher para sair mais forte daquele episódio e aprender com ele e melhorar. O problema é que a gente, né, em quase todos os aspectos do cotidiano, a gente faz normalmente algumas opções sem fazer uma análise, né, ampla daquela situação, aprendendo com aquilo e, mais do que nada, olhando sempre para nós. Essa questão da gente ter o nariz, né, e não enxergar o nariz, eu acho que a gente só enxerga o nariz do outro. É muito difícil olhar para a ponta do meu nariz, né, e ver o que está acontecendo. Eu sempre digo, olha para o teu nariz primeiro, cuida do seu nariz. E as pessoas estão preocupadas com coisas que elas não têm controle. A gente falou disso, que é outro problema. Isso é um problema. Né? Um problema sério. Ou qual que é o problema do aprendizado que a gente pode recordar? Tudo que você quer ter controle, normalmente você não tem controle. E o controle é uma coisa que te deixa ansioso. O controle é uma coisa que te deixa impotente. Você pode controlar muito poucas coisas. E quando você começa a aprender isso, a se desapegar dessas coisas, e as pessoas falam, né, de fé, e uma das frases que eu aprendi num determinado momento, até numa determinada religião que eu frequentei, é que a preocupação é o inverso da fé. E aquilo para mim é muito forte. Foi muito forte porque eu era adolescente, eu ia lá, e é uma religião japonesa, eu ia lá para ter conceitos, além de conceitos espirituais filosóficos, né? E foi uma das frases que mais me ajudaram a crescer como pessoa e como compreender essa coisa da fé. Né? Que a preocupação é o inverso da fé. Pô, se você tem fé, se você está dizendo que tem fé, que você acredita, então peraí, no que você acredita se você está preocupado? Como que você diz, eu coloquei nas mãos de Deus e você está preocupado? Então, essa é uma coisa que eu falo, enfim, para minha mãe, eu falo muito disso. É uma libertação, né? Quando a gente tira as preocupações da cabeça, né? Você começa a libertar e daí começa a desatar um monte de nó, né? Inclusive físico, né? Nó de... Isso. De pescoço, físicos muitos, inclusive. Isso é muito... e eu sei, você já me contou vários casos, e eu sei que deve ter muitos casos assim, né? Que as pessoas chegam tensas, com pescoço travado, colunas travadas, dores de cabeça. E as pessoas pensam, tô ficando velha. Ou abaixei. Isso é a velhice. Agachei e fiquei travada. Tal. Ela não faz a associação que ela está preocupada, ou está estressada, ou ela está psicossomatizando alguma coisa. Ou está simplesmente negligenciando um estado que ela tem, porque também, veja, muitas das coisas que as pessoas apresentam, né, são físicas mesmo. Mas é assim, imagina o seguinte, nós como seres biológicos vamos passando por um processo de degeneração. E se nesse processo de degeneração a gente não faz nenhum cuidado para tentar recuperar e manter alguma função, a gente vai querer continuar usando esse corpo, né? Querer continuar usando essa estrutura física para fazer as coisas que nós achamos que damos conta. E na verdade nós começamos a fazer coisas que nos prejudicam. É notório que as pessoas não percebem a importância, por exemplo, dos músculos.
As pessoas perdem massa muscular, perdem força e não compreendem que o músculo é o tecido mais ativo do corpo. O músculo, ter músculos, inclusive, não você pensar em ser o Schwarzenegger, né? Mas ter músculos em todos os teus segmentos, tanto no teu esqueleto apendicular, nos braços, nas pernas, como no teu tronco, é fundamental para você manter a tua saúde, porque o músculo é o tecido ativo mais importante e maior que a gente tem no corpo. É um consumidor de energia. Então as pessoas gostam de comer, mas elas não percebem que se elas tivessem músculo, se elas fizessem exercício, elas comeriam e gastariam aquela energia. Então, elas comem, né, vão perdendo massa muscular, vão ingerindo mais calorias, vão engordando cada vez mais, colocando mais sobrepeso num corpo que tem menos capacidade para suportar aquele sobrepeso, e vão começar a ter dores articulares, dores na coluna, dores no joelho, aumentando o grau de artrose. A gente falou disso ao longo do ano também. Essa estrutura que se degenera por sobrepeso, que se degenera por uma alimentação inadequada, por hábitos e vícios como fumar, como ingesta de bebida alcoólica, como sono inadequado. As pessoas, mas agora nas férias, depois quando você for entrar nessa questão, a gente pode falar disso, as questões dos sonos, né? Acho que é uma ponte, né? Uma a gente é boa, tá transitando aqui nisso. A gente já falou também sobre sono em muitos podcasts. Isso a gente sempre falou dos pilares, né? E daí eu acho que fazendo essa ponte com esse nosso tema principal, que como lida com esse período com essa parada, com esse período de inatividade, né? Ou de atividades extras aí. E atividades festivas. E isso a gente já conversou demais, né? Eu aprendi na marra e que eu achava que eu até dormia bem até eu começar a dormir bem, né? Que é inacreditável, né? Que as pessoas nem percebem. Então, fala qual é a tua experiência aí do dormir? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo esse ano, fui diagnosticado com uma apneia noturna, né? Enfim, e daí fui em busca de tratamento. E tô aqui na maioridade fazendo exercício, mas eu precisava resolver Um paciente difícil você, né? Eu que cuido. Você é um paciente chato. Difícil. E daí resolvi a minha apneia com o tal do CPAP, que nada mais é que um aparelhinho que a gente coloca no nariz para dormir, né? Uma mascarazinha, que ela fica soprando um arzinho em pressão positiva, né? Que ela impede a gente de abrir a boca à noite, né? Isso é uma coisa mecânica ali, né? E evita o ronco e evita a apneia. Então, toda vez que a gente para de respirar... Isso é meio normal, né? As pessoas até têm episódios de apneia, mas que dentro da normalidade, né? E daí, antes disso, eu achava que eu dormia bem. E daí eu demorei um tempo para me adaptar, mas... Como todas as pessoas, é importante dizer isso. A maior parte das pessoas que começam a usar o CPAP tem uma dificuldade de adaptação. Eu demorei. Odeiam, em princípio, muito fortemente. Isso. Não querem. O que todo mundo, o médico que me receitou, me diagnosticou, ele falou, e o médico mesmo, bem novo, usa o CPAP também. E ele falou, você vai ver que você acha que você dorme bem. Depois que você começar a dormir com o CPAP... Você vai dormir muito melhor. E eu relutei muito, eu não estava conseguindo me adaptar. E muitas pessoas não acreditam na importância da qualidade do sono. Isso é importante falar. Eu acho que daí eu acho que é essa comparação, porque eu achava que eu dormia bem realmente. E não, agora eu durmo bem melhor. Agora, quando eu tenho uma noite de sono ruim... Você sabe quando tem. Eu sei que eu tenho uma noite de sono ruim. Perfeito. Agora, eu sei que eu estou dormindo muito melhor. Muito melhor, não tem nem comparação. E isso ajuda na memória, isso ajuda na prevenção das doenças cardíacas, isso ajuda a regular o teu metabolismo, porque a secreção hormonal durante a noite precisa de sono profundo. Então o sono é muito importante. E nesse período que a gente entra nessas festividades, muitas pessoas quebram a sua rotina de sono. Isso que eu ia chegar. Elas quebram a rotina de sono, não apenas do horário de dormir, mas sobretudo do horário de acordar. Isso altera todo o nosso ciclo hormonal circadiano. Mas o que você quer? Que eu vá dormir cedo no dia do Natal? Não quero que você vá dormir.
Pode comemorar à vontade, vai lá com a sua família, fica até o horário que você conseguir, mas o mais importante, isso não sou eu quem está falando, são estudos hoje que demonstram que mesmo nos períodos de férias nós não devemos alterar. Isso é mais importante para os adolescentes, para as crianças e muito para os idosos, que a gente não deve alterar a condição do horário de sono, as horas de sono. Se você está acostumado a deitar das 10 às 8 da manhã, esse é o teu horário de sono. Mantenha as suas rotinas de sono. Isso é uma higiene, isso é profilaxia do sono. Tem alguns estudos que saíram, né, que recomendam o número de horas que o idoso deve dormir, e o número de horas recomendado é entre 6 a 7 horas por idoso. São horas recomendadas de sono, né, para você reduzir a ansiedade e reduzir o estresse. E 8 horas. Também, dentro desse ciclo, qualquer coisa superior a isso, até 8 horas, é muito bom. Eu gosto de dormir 10 horas. Não, isso não é bom. Os estudos têm demonstrado que isso não é bom. Dormir muitas horas, dormir durante o dia, dormir durante as tardes. Pequenos momentos de repouso depois do almoço, 10, 12, 15, até 20 minutos são recomendáveis. Mais do que isso, não são recomendáveis. Altera todo o sono da noite, né? Isso mesmo. Criando um efeito em cascata. Né? Altera a tua rotina de sono, altera, né, o teu ciclo circadiano, porque e também altera a tua própria condição de atividade cerebral, quando você permanece, né, horas e horas dormindo. Não é que eu fecho o quarto e durmo. Você está fazendo um engano ali no teu sistema, né, de secreção de melatonina. Você vai ter prejuízo numa série de sistemas que são importantes do ponto de vista do sono. Então essa higiene do sono, esse cuidado com o sono, mesmo agora nesses períodos que a gente vai acordar mais tarde, ou dormir mais tarde, e acordar mais tarde por conseguinte, é importante que isso não se torne uma rotina, porque eventualmente nas férias, até porque muitos aqui estão com os netos, estão, né, com os filhos, na casa dos filhos, e vão para a praia, e daí a praia se estende. É muito importante não quebrar essa rotina. Tentar manter o máximo, né? Isso para a saúde mental é fundamental. Então essa é uma dica que a gente deixa, tá? Já para essa condição desse período, né, que a gente fica inativo. E pegando o esquema do sono, vamos colocar então nesse período de férias o excesso de comida, né? As pessoas normalmente ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Tudo bem, eu acho que não tem. A Fran poderia falar até melhor disso, né? Sem dúvida, ela seria a pessoa mais mas a gente, indicada, né, para falar sobre isso. A gente já conversou sobre isso com ela, né? Cometer um excesso ou outro de vez em quando lá, acho que esse não é o prejudicial, né? O dureza é você mudar realmente a tua rotina de alimentação, tal. Você vai passar 15 dias, 20 dias numa praia, realmente. Eu tenho parentes, né, que não querem mais cozinhar, querem só comer fora, querem não sei o quê. Então, eu acho que o mais importante nisso que você fala, né, eu nem vejo tanto problema em você comer fora, mas o problema é o que você come e como você escolhe, né, o que você vai comer fora. Se você não quer passar uns dias descansando da cozinha, que eu acho que é válido, é importante, né? Vou comer, mas você vai escolher um restaurante, né, que tenha comida, né? Uma das opções que a gente tem que pensar, e até que a Fran enfatizou bastante, e é que você escolheu os alimentos que não são industrializados, você escolheu os alimentos que de fato são alimentos, alimentos de verdade. E isso, eu acho que a cozinha nacional, os restaurantes que a gente tem, eles te oferecem comida, te oferecem salada, te oferecem arroz, te oferecem feijão, te oferecem, né, o peixe, a carne. Então você tem condições de fazer essa escolha. Com relação a esse período que a gente tem ali entre Natal e Ano Novo, que normalmente as pessoas cometem muitos excessos tanto no sentido do que comem quanto no que bebem, a gente fala dos excessos. Então, a busca pela saúde é a busca pelo equilíbrio. O seu corpo, se você pensar nele, né, como de fato como algo importante, os excessos nunca vão fazer bem para ele. Nem o excesso de exercício, nem o excesso de sono. É o equilíbrio que nós temos que buscar nesse sentido. Por isso que aqui a gente falava do autocuidado e do autoconhecimento, porque esse equilíbrio você também tem que conhecer. Aqui na clínica tem diversas pessoas que falam, olha, eu não posso comer a partir de tal hora porque eu passo mal. Mas ela come e passa mal. Mas você sabe, não, mas é que eu estava com os amigos, não quis. Porque meu filho chegou lá em casa, era mais tarde, a gente comeu junto, daí hoje eu estou aqui com refluxo, estou com azia.
Então você conhece, muitas vezes a pessoa conhece, mas ela não dá ouvidos àquilo que o corpo está contando para ela. Entende? E obviamente a gente sabe que todas as comidas, né, que envolvem frituras, que envolvem muita gordura, essas comidas, elas trazem, né, determinado desconforto gástrico, trazem determinada condição na qual você comer uma vez, ok. Agora você passar a fazer isso depois, né, muitos dias seguidos, você vai ter consequências sim. Muitas das pessoas que a gente tem problemas de colesterol, problemas de triglicerídeos, tem diabetes, e daí nesse momento, agora eu esqueço, que que eu tenho diabetes, eu esqueço que eu tenho colesterol alto, eu esqueço que eu tenho hipertensão. Não esqueça, é o autocuidado. Então, se você lembre, né, o tamanho do teu estômago, né, quanto cabe no teu prato, e procure fazer essa condição dessa transição por essas datas tão importantes, mas uma transição também na qual você continua cuidando de você. Porque é muito fácil a gente fazer uma alteração de peso. Eu tenho um relato aqui de 2 pacientes que foram para Termas, né, passar uma semana, e em uma semana ganharam 6 quilos, 7 quilos, um 6 quilos e outro 7 quilos. Passando uma semana numa... É bastante coisa, né? Para uma semana. Muito. Pede para eles perderem 6 quilos em uma semana. Ganhar é muito e fácil. Assim, perder por quê? É muito difícil. Né? Porque você tem ali toda uma condição na qual você tem comida livre. Você tem, né? Isso é um problema. Você tem ali aquela, agora eu vou... E assim, a gente não consegue, os nossos olhos parece que eles não conseguem se saciar, né? É da nossa cabeça também, né? Enfim, eu já fui para hotel que é all inclusive e tal, que você vê aquele banquete o dia inteiro, né? Daí a gente fica atento, tô pagando. Tem que comer porque eu tô pagando. Vou comer porque eu vou tirar a barriga da bezerra, vou tirar o atraso. Isso. É um pensamento comum, né? E daí você tem as consequências. Daí talvez ele chegue nos 6 quilos. Chega nos 6 quilos, nos 7 quilos, entendeu? Aproveitando esse gancho da comida, o álcool, né? E você falou de muitos. Isso eu sei até de um amigo meu, esses dias foi fazer. Tava com... qual que é a doença do Tancredo? Diverticulite? Diverticulite. Por causa do excesso de bebida. Agora você foi longe, hein? Qual era a doença do eu tinha feito a relação, falei, o Tancredo morreu disso. Falei, cara... Isso tem data, hein? Agora todo mundo sabe que você tem mais de 22 anos, porque você lembra que o Tancredo teve diverticulite. Isso é muito comum, né? E aí essas síndromes e coisas que vão acontecendo... Tem gente que volta doente de final de ano. Né? Muitas pessoas voltam, né, metabolicamente piores, né, do que entraram quando foram para esse período de férias. Porque, somado a isso, né, Ricardo, somado a essa condição até alimentar, eu acho que talvez o que mais afeta as pessoas é a quebra da rotina do exercício, né, da manutenção de uma saúde física. A gente costuma dizer, né, que resistência, força e flexibilidade são perdidas de formas diferentes. A flexibilidade a gente perde diariamente, a força, vamos brincar que a gente perca semanalmente, e a resistência a gente perde mensalmente. A resistência aeróbia, a resistência para você fazer alguma coisa, né, durante mais tempo. Porque se você tem uma boa base de força, se você tem uma boa base de resistência, você tem uma boa base de flexibilidade. Tá? Se você não tem essa base tão boa, significa que você pode perder até mais rápido. E assim, a massa muscular ela também é perdida cotidianamente, sobretudo para as pessoas mais velhas. Né? A perda de força, a sarcopenia, né? A perda de massa muscular acontece. Então, quando eu paro de estimular meu corpo, obviamente, a primeira coisa que ele faz é: não estou utilizando, é a lei do desuso. Não estou utilizando, vai degenerar. E as pessoas percebem, inclusive esse ano o começo desse ano foi bastante significativo, porque a gente teve uma parada, né? E quando a gente retornou, a gente fez uma avaliação, começou a conversar com os clientes e eles perceberam, né, os nossos pacientes que retornaram já no início, perceberam como aquele período parado fez diferença na vida deles. Como eles se sentiram muito mais rígidos, muito mais fracos, com muito menos energia.
E isso costuma acontecer, como eu estava falando para você, até por conta desta perda tão significativa que acontece. A nossa mobilidade, a nossa amplitude de movimento, ela é perdida porque se eu não estimulo aqueles músculos em movimentos amplos, eles vão encurtar naturalmente, até porque eu estou perdendo muito desse tecido muscular. Então, estimular a mobilidade, fazer exercício de alongamento. Então, as pessoas, o que eu posso fazer? Eu ia perguntar isso. Não deixe de fazer alongamento em nenhum momento da sua parada. Mas que alongamento? Se você não sabe, pergunte para a gente aqui que a gente ajuda você. Mas pense que alongar é você aumentar a amplitude das tuas articulações, é esticar teus músculos. Então, para quem vem aqui na clínica, eles têm assim rotinas de alongamento que são trabalhadas, né, exaustivamente, repetidamente durante boa parte do ano. Então, essa já é uma condição. Quem é da clínica, então, é uma dica que pode repetir os exercícios que fazem os exercícios sala, que fazem, até porque esses exercícios são pensados para aquelas pessoas. Para quem está assistindo e que não é aqui da clínica, a gente tem algumas dicas, né, no nosso... No nosso YouTube tem vários dicas e exemplos de alongamento, de exercícios. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Perfeito. Então a gente tem inclusive até alongamentos para quem faz caminhada. Perfeito, olha aí. Daí eu ia te perguntar, caminhar, manter pelo menos uma atividade... Mas o que a gente poderia manter de atividade além do alongamento? Acho que a caminhada pode ser uma. Caminhar é o mínimo que você pode fazer, mas lembre, né? As pessoas também, muitas, né? Para o pessoal aqui da clínica recebe essa orientação, a gente explica, né, a importância da caminhada, mas também explica que muitas vezes ela não está apta a caminhar por conta de algum distúrbio que ela tem. Seja um distúrbio osteomiarticular, seja um distúrbio metabólico que ela tem, uma condição naquele momento, né, que está prejudicando. Então, muitas delas, né, fazem atividades alternativas aqui na clínica, pedalam, usam os elípticos, então fazem uma atividade. Mas a caminhada é uma atividade muito importante, tanto para a saúde cardiovascular, né, quanto para a saúde muscular e esquelética, por conta do impacto, né, que ela gera, ser uma atividade de baixo impacto, mas que estimula, né, a mineralização óssea, que estimula o teu sistema cardiorrespiratório, que estimula o teu sistema labiríntico, o teu controle proprioceptivo. Então, ela tem diversas qualidades, né, que são desenvolvidas quando a gente caminha. A grande questão é que muitas pessoas caminham, e isso é importante, a gente falou algumas vezes aqui, sem ter a preparação adequada para a caminhada. Então, pessoas, quando a gente fala de caminhada, por onde começa uma caminhada? Começa pelos seus pés. Então, olha para os seus pés e veja como eles estão. Veja como estão os seus dedos, porque a caminhada tem uma técnica. Quando eu caminho, né, para quem está aqui na clínica sabe que apoia o calcanhar, faz o aplanamento do pé, transfere a carga, né, para o dedão, para o hálux, para o segundo dedo, linha medial do pé. Para quê? Para utilizar o sóleo, para utilizar o gastrocnêmio, para utilizar os músculos que são importantes na marcha e que são mais importantes ainda como coadjuvantes do teu coração na saúde cardiovascular. E muitas pessoas, na medida que envelhecem, alteram os padrões de marcha, uma das coisas que a gente trabalha muito aqui na clínica, as pessoas sabem, e elas muitas vezes, mas por que a gente trabalha com? Porque caminhar é fundamental. Caminhar é uma expressão de funcionalidade. Caminhar é o que demonstra se você é frágil ou se você é vital. A velocidade da caminhada, o comprimento da tua passada, a amplitude da tua passada, a distância entre os calcanhares, a frequência dos passos, tudo isso vai mostrar a tua saúde muscular e a tua saúde cardiovascular. E a gente sabe também, pelos estudos, que existe uma relação direta entre redução de velocidade da marcha, fadiga e fragilização. Tá certo? E também existe uma relação com redução da velocidade da marcha, diminuição do comprimento de passo e saúde mental e prevalência de doenças, de demências, né? de demências de diversas ordens. Então, o caminhar é muito importante, mas para eu caminhar eu tenho que ter uma estrutura de capacidades que me dão suporte para eu caminhar, não é simplesmente caminhar. As pessoas... praticamente ninguém, todo mundo tá pensando, mas cara, nossa, caminhar é tão... Isso, é só andar. É só andar, né? Eu tô caminhando todo dia. É só sair daqui e caminhar. Mas eu falo por experiência própria aqui que a gente caminha, a maioria das pessoas
não caminham direito, né? Caminham porque você faz adaptações, né, à marcha, por conta da própria transformação que o teu corpo tem ao longo da vida. As mulheres, a gente já falou disso também, elas têm uma alteração por conta do tipo de sapato que usam, por conta das adaptações, da perda muscular maior, por conta das alterações que ela tem na marcha quando ela engravida, por conta das alterações que possam ter por ter tido alguma lesão osteomiarticular, seja no tornozelo, no joelho ao longo da vida, tudo isso altera pelo tempo que você permanece sentado, até pelas próprias distâncias que você é habituado a caminhar. Veja, nós não somos uma sociedade que caminha, nós somos uma sociedade que prefere usar o carro, nós somos a sociedade que pega o carro para fazer 2 quadras e ir na panificadora, nós somos uma sociedade que não faz caminhada de fato, que não tem o hábito. Se você sair no teu bairro, você vai ver que a maior parte das pessoas não caminha. Não é que está cheio de gente andando nas calçadas, não é que está cheio de gente, né, fazendo. Então, aqui em Curitiba é muito típico isso. E é importante a gente pensar que atividades que eu não faço de forma continuada, eu vou adaptando aquela atividade. Não é porque você andar faz parte, né, do nosso arcabouço motriz, faz parte da nossa condição motriz. Mas realfabetizar essa forma de andar, mostrar para o corpo de novo quais são os músculos que ativam. Então eu pergunto para as pessoas, quando você anda, qual músculo que você sente? E a maior parte delas não sinto nada, nenhum músculo tá fazendo. Como que você anda sem sentir que músculo você está contraindo e relaxando? Porque na verdade você não está fazendo nenhuma ativação muscular. E se você não faz uma ativação muscular, que é como as pessoas passam normalmente depois para fazer as atividades de corrida, que também trazem, né, muitas vezes prejuízo para a pessoa por conta da não consciência. A corrida é uma atividade, ela tem uma técnica. É uma técnica que é aprendida. Existem diferentes formas de correr, diferentes formas que você também, por conta da sua altura, por conta do seu comprimento de membros, que você também precisa ativar. E também precisa de mobilidade, também precisa de força, também precisa da consciência sobre o teu corpo para você fazer isso. Então, nesse momento, né, a gente está falando de dicas para as pessoas, caminhar é importante, sim, mas caminhe no terreno regular. Muitas pessoas vão caminhar na areia da praia, com a areia inclinada, e daí elas voltam para a clínica com a coluna assim, destroçada, em pandarecos, né? Toda a coluna. Por quê? Porque ela caminha 2 horas por dia numa areia inclinada. Então, areia fofa e inclinada. Quer dizer, se você está caminhando num plano inclinado, como que está o posicionamento da tua coluna e do teu quadril? Se você já tem algum distúrbio por conta de um desgaste, né, próprio da idade, você vai sobrecarregar a tua coluna. Muitas pessoas vão caminhar descalço, daí voltam com fascite plantar. Elas nunca andam descalças o ano inteiro. Daí no final do ano elas resolvem andar. Eu ia até comentar isso. Às vezes as pessoas cometem daí exageros achando que vai estar fazendo uma coisa saudável. Agora eu vou andar descalço, porque andar descalço é bom. Andar descalço é ótimo, mas você tem que ter o hábito. Até para você entender como que é a mecânica de andar descalço. Então, tudo isso são questões importantes. Puxa, mas o que eu posso fazer? Quase tudo. Não é que tudo é ruim. Faça, mas faça de forma consciente. Procure um terreno plano para você fazer caminhada. Procure um lugar que não tenha, né, grandes aclives e declives para você poder caminhar tranquilamente. Pense no movimento que você está fazendo. Não ande com as mãos para trás, que é uma das manias que as pessoas mais velhas têm. Andar com os braços para trás. Mão no bolso. Você tem que andar com os teus braços soltos, ombros soltos, com os movimentos, né, coordenados de braço e perna para você manter a mobilidade da tua coluna enquanto você caminha. Então é importante pensar nesses aspectos e fazer essas atividades. Veja, eu diria, faça as atividades de alongamento, faça as atividades simples como a gente pratica aqui na clínica, de força para as pernas, força para a panturrilha, sentar e levantar da cadeira, fazer os exercícios de ficar na ponta dos pés, fazer os alongamentos. Façam exercícios de alongamento para os braços, deitem, lembre dos movimentos respiratórios que a gente faz, manter a saúde cardiorrespiratória, os exercícios de respiração diafragmática, mantenha teu corpo conectado com aquilo que você faz como rotina. A gente tem tentado explicar isso, essa continuidade é importante. Boa. É para isso que serve você vir aqui, porque daí você tem um grande repositório, né? Você já aprendeu, né? Você tem coisas que
que você sabe que você pode fazer, que você faz aqui sem equipamentos, sem halteres, sem máquinas, que a gente trabalha no dia a dia exatamente para te dar essa condição. Sim. Lembra que durante a pandemia, a gente até conversou sobre isso, nós gravamos, sei lá, 300 vídeos. Quase 400. Quase 400 vídeos de exercícios para fazer em casa, sem o uso nenhum de implementos, de aparelhos. A gente usava uma cadeira, uma toalha, eventualmente uma garrafinha d'água para poder manter as pessoas ativas durante aquele tempo. E a gente teve assim, né, respostas, né, e pessoas contando, né, daquela experiência que foi muito enriquecedora, que as pessoas conseguiram se manter ativas. Isso. Então imagina, por 15 ou 20 dias você consegue fazer isso também. E até a gente falou, né, conversou de colocar até alguns desses vídeos que sejam mais simples para as pessoas poderem se orientar, entrando também no nosso site e vendo, né? Olha, vai lá e faz esse exercício, está recomendado para você fazer. Isso é uma coisa que a gente conversou, que a gente vai começar a fazer agora a partir de janeiro, né? E colocar para as pessoas, a gente precisa só selecionar alguns vídeos, né, dessa quantidade enorme de vídeos que a gente tem, né? Porque tem muitos níveis diferentes ali, né? Isso, mas independentemente de todo esse trabalho, para as pessoas saberem, né? E recordarem também que elas já fizeram essas atividades. Tem que buscar né, aquelas que participaram, né, durante a pandemia, mas que a gente tem também, né, no nosso repositório condições de dar para elas essas orientações e informações. E claro, para aquelas que querem alguma orientação específica, sempre podem contar conosco aqui na clínica, né? Isso é importante. Manda uma mensagem no próprio vídeo, né? Isso. Manda uma mensagem no Instagram para a gente, que a gente vai responder, né? A gente orienta também. A gente já está com bastante tempo, Beto, do podcast. Só para a gente fechar, tem muita... o esquema normalmente da hidratação, né? Tem muita gente que esquece de beber água, né? E não é nem o esquecer, né? A gente sabe que na medida que envelhecemos, temos menor sensação de sede. E para muitas pessoas, existem diversos impactos do beber água, né? O beber água pode estar associado a uma incontinência urinária, que a pessoa tem incontinência urinária e não quer beber muito em lugares públicos, porque ela tem que ir repetidas vezes no banheiro. Muitas pessoas não gostam da água, elas não sentem o sabor, né, da água. A água não tem sabor, mas elas queriam ter um sabor na água. E assim... Só para a gente lembrar, né, as nossas células são praticamente água, 70% das nossas células são água. Então, se eu quero fazer uma saúde, né, física, uma saúde mental, uma saúde muscular, é uma coisa interessante, né? Quando você está trabalhando para você hipertrofiar músculo, você tem que beber muita água. Por quê? Porque o músculo é absolutamente amigo da água, né? Ele precisa de água. Então, quando você está fazendo um trabalho de força, quando você está treinando, tomar água faz parte de hidratar aquelas células musculares para que elas funcionem melhor, para que o metabolismo, nós vamos entrar nesse aspecto que é muito, né, muito técnico, mas o metabolismo, a maquinaria da célula muscular precisa de água. Sim. Então, assim, a hidratação não é só por conta não é só por conta do calor que a gente vive. E nessa época do ano que a gente tem mais calor e que a gente está no ar-condicionado, por exemplo, aqui gravando, muitas pessoas permanecem no ar-condicionado e se você olhar a mangueirinha do teu ar-condicionado, ele está tirando, né, água do ambiente. E pessoas permanecem horas dentro do ar-condicionado sem fazer a devida hidratação. Inclusive tem idosos, né, que tem o ar-condicionado já como praticamente no frio e no calor. Eles mantêm o ar-condicionado ligado da casa. E com um processo de desidratação, né, bem severo. Então é importante pensar na água. As pessoas perguntam, bebo 1 litro d'água, bebo 2 litros d'água? Não precisa você fazer a conta. Se você tiver uma garrafa à disposição e você for bebendo, e a gente já falou disso também, né? O bebê cervejeiro. Ninguém pega uma garrafa de cerveja, eu não bebo cerveja, mas eu vejo os amigos que bebem. Ele não pega uma garrafa de cerveja e... Ele pega o copo de cerveja e vai bebendo de golinho em golinho. E assim a gente deveria beber água também. De golinho em golinho, mas tendo água à disposição. Porque eu já falei que enfim, eu tenho escola de infantil, né, também, num jardim de infância. E o que a gente faz muito na escola, isso é uma coisa que é recomendação para criança, então serve para todo mundo. Sempre ter disponível.
Você ter água disponível na garrafinha. Às vezes também tem criança que não gosta de beber água. A gente tem uma jarra com água saborizada, com frutas, com frutinha, que fica um negócio mais interessante também, né? Para criança é legal, para adulto também. Para adulto também, uma água saborizada é uma opção para aqueles que não gostam de água. Coloca um limãozinho, coloca um abacaxizinho, coloca uma maçãzinha. E não esqueçam, veja, tem uma condição muito importante do ponto de vista de saúde. A volemia do sangue precisa ser diminuída, o sangue precisa ser menos viscoso. Viscosidade, né? Aquela condição. Imagina um líquido viscoso, que líquido que você vira e ele pinga devagarzinho. O sangue tem que fluir. Na medida que a gente envelhece, as nossas artérias perdem o poder de complacência, a camada íntima delas endurece e a artéria fica rígida. Isso é um processo de aterosclerose, que aumenta a tua pressão arterial. As artérias respondem de forma menos eficiente a alterações de clima, menos eficientes a alterações, né, causadas pelo nosso sistema endócrino, adrenérgico. Então tem um pico de adrenalina. As artérias respondem de uma forma muito pior do que as artérias jovens. Então o que acontece? Eu tenho enrijecimento dessas artérias, tenho um aumento da pressão arterial e tenho um fluxo sanguíneo. Se eu não hidrato, a densidade do meu sangue tende a ficar maior. Então a hidratação também faz parte de você ajudar, né, nessa condição do fluido sanguíneo, do plasmático, e até quando a gente fala do enrijecimento das articulações, da perda da mobilidade facial, que a gente não discutiu ainda muito sobre tecido facial aqui, mas o tecido facial é a face que recobre todos os nossos órgãos. Hoje a gente sabe que o tecido facial ele é muito importante na circulação de fluidos e ele ajuda na nossa força, na nossa mobilidade, tanto quanto o músculo. Estudos mostram que até 30% da nossa força depende dessa complacência facial. Então imagine, quando eu não hidrato, essa fáscia também não recebe, porque ela precisa de hidratação. O corpo não tem de onde tirar essa água se a gente não ficar repondo, porque a gente constantemente perde líquidos na parte do metabolismo, na nossa sudorese, né? Então, na excreção que a gente faz para poder filtrar, então eu preciso repor. Então a água é fundamental. E nesse período que a gente inicia agora, que as pessoas consomem mais álcool, é mais importante ainda, que as pessoas comem, quando comem mais, é mais importante ainda. O calor excessivo, perde muito mais água. O calor excessivo, então é importante colocar a água como talvez um dos pilares também, né, dentro dessa condição, a hidratação, outro pilar dentro daqueles que a gente sempre discute para manter a saúde física, mental e até emocional, né? Porque se você está desidratado, até tuas emoções são afetadas, porque tua clareza de raciocínio também é afetada. Tá. É boa dica, né? Essa é uma dica para todos, né? Para todos. Beto, meu querido, chegamos ao nosso final. Já estamos com quase 1 hora de podcast. Esse Papai Noelzinho aqui, ó, presente da Ana. A Ana que deu para mim aqui de presente de Natal. O Papai Noel tá desejando para vocês, como ela desejou para mim, um Feliz Natal para todos. A gente deseja para todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano que vai começar, né, com muita saúde, longevidade e atividades físicas, né, aqui na maioridade. A gente muita paz agradece, e autoconhecimento. Agradecemos todo o carinho de mensagem que a gente recebeu, que a gente recebe, né? E fiquem bem. Fique bem você também, Beto. Muito obrigado, você Obrigado também. Por tudo. Valeu, querido. O ano que vem tem mais? O ano que vem tem mais. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo. Feliz Natal, um próspero ano novo, que seja bom demais para todas as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, e para aquelas que a gente não conhece também. Um ano novo bom para todo mundo. Na verdade, vai ter muita surpresa ano que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.